Olá, vamos para mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Natália Araújo, consultora em saúde do trabalhador. Tenho como formação a fisioterapia, que me permite atuar tanto na área de fisioterapia do trabalho e também ergonomia. Quero falar com vocês sobre qualidade de vida, bem-estar, mas trazendo um valor importante que precisa ser repassado e compartilhado para melhorar a área em que nós estamos atuando. Então, se você atua, está no começo de carreira, busca sentido, às vezes você me assistindo vai encontrar uma razão, um propósito mais importante do que aqueles tantos outros que nós já estamos acostumados a lidar, que são as avaliações ergonômicas, que são as análises, os laudos, o plano de ação. Isso tudo é muito importante, obviamente, mas eu quero trazer a essência de um outro lado que é tão valoroso quanto os métodos tradicionais. No início da minha trajetória, quando eu ia vender os meus serviços em fisioterapia do trabalho e também ergonomia, eu me lembro que eu vendia muito essa questão de benefícios para o trabalhador. Isso era muito claro. Quando eu chegava nos benefícios da organização, eu tinha uma dificuldade grande, porque isso era algo muito retirado do contexto da ciência. Melhora a produtividade, melhora isso, melhora aquilo, mas muitas vezes aqueles serviços que nós estávamos oferecendo para a empresa não era o ponto forte que ela necessitava. De repente, nas nossas justificativas, havia uma nomenclatura voltada à produtividade, por exemplo. Mas, de repente, aquela organização que me ouvia, oferecendo os serviços, ela já tinha uma produtividade muito grande. Não era o problema da empresa a questão da produtividade. Era uma empresa que batia metas, que lucrava muito bem, mas que, em contrapartida, tinha um problema muito sério e específico. Quando você vai vender o seu serviço sem um embasamento, sem conhecer o perfil daquela empresa, torna-se muito mais desafiador você vender o seu serviço. Mas o mais importante de tudo é que, no passar dos anos, conforme nós vamos atuando, vamos tendo as nossas vivências e experiências, nós vamos nos moldando a atender aquilo que nos faz sentido. E isso é muito particular de cada profissional. Hoje no Brasil existem diversos profissionais que atuam de forma preventiva, que atuam com fisioterapia, que atuam com ergonomia, de formas diferentes, porque são pessoas diferentes. E muitas dessas pessoas se especializam em áreas diferentes. E aquelas áreas são exatamente as necessidades ou não daquela organização. Então, isso eu quero dizer que justifica muitos trabalhos bem-sucedidos, de profissionais alinhados em meio àquela organização, e também justificam muitos trabalhos que não foram bons devido a essa incompatibilidade de modelos de trabalho. É claro que o profissional, quando ele atua na empresa, ele visa atender às expectativas daquela empresa. Porém, existem algumas limitações que precisam ser esclarecidas. Então, se você está começando aí a trabalhar nessa área nova, que é a saúde do trabalhador, que é atuar com ergonomia, saiba que você pode sim se especializar em uma dessas áreas e atender a forma global, que pede sim os processos de ergonomia, mas ser especialista em uma área. E hoje eu venho me especializando a cada dia mais na relação das pessoas. Por que isso é importante? Eu vejo uma necessidade, uma carência grande das empresas de enxergar de como se comportam os trabalhadores, de um modo geral, de todos os níveis hierárquicos, com cada mudança que acontece. Lidar com pessoas é uma das questões mais desafiadoras dos tempos atuais. Estamos em uma etapa de vida, um processo aí, em que no trabalho existem pessoas de diversas idades, pessoas de início de carreira,
naquela fase mais produtiva dos 40 anos, pessoas que já são aposentadas e que precisam continuar trabalhando, porque viver só da aposentadoria não é o suficiente. Então, lidar com essas diversas culturas e crenças individuais naquele mesmo cenário não é tão simples assim. E eu percebo que lá no passado, quando eu avaliava questões de dor vinculada ao trabalho, era sim ou não. Tem nexo? Tem. Vamos agir. Não tem nexo? Não é problema meu, não é problema da empresa. Só que isso foi se acumulando nos últimos tempos. E hoje entende-se que o funcionário, que um trabalhador, ele precisa ser visto como um todo. Ele não é apenas um robozinho que vai lá, faz aquela ação técnica e pronto. Ele é um indivíduo que ele tem pensamentos, que ele tem emoções, que ele tem experiências diferentes e que ele tá ali, oferecendo o trabalho dele em troca, né, do seu valor. Então, muitas vezes, aquele indivíduo que a empresa busca apenas a ação técnica que ele executa, está passando por problemas difíceis e que às vezes não tem relação com o trabalho. Mas mesmo assim, vem afetando a capacidade dele, o rendimento dele no trabalho. Então, se ele chegar ali no trabalho, por mais que seja algo pessoal e particular, se de repente ele chega no trabalho e lá ele percebe aquele cenário mais desafiador quanto aquele que ele tem lá pessoal, como que fica esse indivíduo no trabalho dele? Será que a empresa está contribuindo para que esse indivíduo fique bem? Ou será que não é problema da organização como esse indivíduo fica, né? Então, como lidar com essas particularidades de cada um nos dias de hoje? É de fato algo desafiador, mas quando nós contamos com os profissionais adequados para estarem avaliando essas situações em suas particularidades, isso é muito bom. Quando ouvimos dizer as empresas que cuidam dos funcionários, elas se sobressaem, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre satisfação. De repente, você está acostumado a lidar com trabalhadores satisfeitos na empresa. Qual o valor disso para você? Qual o valor disso quando você anda e você percebe um cenário satisfatório? Como é para você, inclusive eu aponto exclusivamente para você ergonomista, para você fisioterapeuta ou outro profissional que atuam com essas linhas de trabalho, como é para você atuar em uma empresa onde há baixa satisfação e que muitas daqueles sentimentos de não satisfação possuem ligação com a tua área ou com outras áreas, mas que de fato prejudicam a qualidade do trabalho. Então, quando falamos em cuidar das pessoas, é realmente ouvir as pessoas, considerar a percepção das pessoas. Hoje, após 9 anos, chegando aos 10 anos de experiência, eu venho claramente dizer que, para mim, quando chega um trabalhador com queixa de dor, eu não quero só saber se tem nexo com o trabalho sim ou não. É um valor importante? Dependendo da questão a ser analisada, sim. Se envolve um processo trabalhista e eu preciso dar suporte à organização nessa resolutiva, isso é importante. Mas quando nós estamos ali no processo de prevenção, de cuidado com o trabalhador, porque tendo esse cuidado com o trabalhador, nós estamos refletindo em toda uma sociedade que ele se encontra, em outros atores que estão envolvidos e que podem, em algum momento de suas vidas, precisar também do setor preventivo da saúde, da segurança do trabalho. Quando nós damos esse suporte, e eu considero que, de repente, ele está com uma queixa de dor, e eu percebo
que não tem relação com o trabalho, mas isso lhe afeta o rendimento do trabalho, e que nós lidamos com pessoas com capacidades e habilidades diferentes, nós precisamos tratar a raiz dos problemas. Ah, mas e se realmente aquela dor não tem relação com o trabalho, devido ao posto de trabalho dele estar adequado, está confortável, toda a altura de bancada, a altura de mesa, o mobiliário, a luz, a ventilação, tá tudo ok. Mas mesmo assim está ocorrendo um problema. O que eu preciso fazer? Primeiramente, ouvir o que ele tem a dizer. Acontece que nessa etapa de ouvir o trabalhador, muitas empresas possuem dificuldade. Dificuldade porque não há profissionais específicos para ouvir. Ah, de repente o recursos humanos está cuidando da área de recursos humanos, de departamento pessoal, de recrutamento e seleção. De repente, a medicina do trabalho está preocupada em atuar com os ASOS, com os periódicos, com toda a obrigatoriedade que vem hoje do E-Social, que é muito forte. Então, de repente, a segurança do trabalho está preocupada se os treinamentos estão em dia, se está usando ou não os EPIs. De repente, há uma certa preocupação dessas áreas específicas e se esquece de dar voz a quem é importante, que são as pessoas que trabalham na organização. Então, nesta etapa, na minha percepção, uma das mais importantes, muitas vezes é negligenciada, principalmente nos processos de tomada de decisão. E isso cai por cima do rendimento global da organização, através de pessoas satisfeitas com o trabalho e pessoas insatisfeitas com o trabalho. É claro que isso é algo complexo, cada um enxerga o trabalho com um valor. De repente, a pessoa é satisfeita com o trabalho pela remuneração. Às vezes ela apresenta uma satisfação com o trabalho apenas porque foi dada uma oportunidade a ela. De repente, ela é satisfeita pela oportunidade e liberdade de poder executar o trabalho como ela acha que tem que ser, dentro daquelas limitações de normas e regras da empresa. De repente, o trabalhador, ele é insatisfeito porque ele não é ouvido, porque de repente o líder não escuta o que ele tem a dizer, e são nessas horas que o profissional da ergonomia, o profissional que atua com dor, que no caso, em sua maior parte, são os enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, eles podem dar sentido a essa voz e de lá trazer várias coisas bacanas que podem ser implementadas na mudança de clima organizacional. Entende-se, e tem um estudo aí do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, que pode haver um aumento de 33% na lucratividade, no dinheiro no bolso dos empregadores da organização, quando os funcionários e quando aquele ambiente possui um bom clima organizacional. Então, clima organizacional tem a ver com o nível de satisfação, tem a ver com aquelas emoções vinculadas com o trabalho, e isso reflete em várias áreas. E que, de repente, não é uma área exata da ergonomia, não é uma queixa de dor, que tanto o fisioterapeuta lida com isso, né? Mas que está paralelamente atrapalhando o rendimento da lucratividade. Então, quando eu falo que é preciso ouvir os trabalhadores, porque eles são os especialistas, né? Quando o profissional de ergonomia vai até a área, ele vai fazer a parte técnica dele, mas a experiência repassada ali são dos trabalhadores, né? Nós estamos avaliando as atividades, como relaciona uma área com a outra, quais os desafios, quais as facilidades, as dificuldades, quais os erros, tudo isso faz sentido. Mas, tendo esse olhar de forma integrativa, no qual eu prezo tanto, é o que tem feito diferença na minha vida, e eu espero que faça na vida de vocês.
porque há um novo método de trabalho acontecendo, há os trabalhos híbridos acontecendo, há trabalhos com flexibilidade de jornada acontecendo, há diversas situações acontecendo e várias cargas emocionais acontecendo com as pessoas que não vão desaparecer de um dia para a noite. Tivemos aí o nosso último evento, que foi a pandemia, que causou sérios danos, tanto físico, né, pessoas com traumas, pessoas que foram hospitalizadas, que sentiram-se à beira da morte, pessoas que adquiriram sequelas pulmonares, físicas, pessoas que perderam familiares, perderam marido, perderam filhos, mãe, pai, e elas retornaram ao trabalho. Como estão essas pessoas? Então, se de repente na tua empresa há um aumento considerável aí dos fatores cognitivos, é preciso que você não simplesmente, não é problema da empresa. Se os trabalhadores permanecem na organização 8 horas por dia, 6 horas por dia, dias alternados, o tempo que ele está na organização, sim, é um problema da organização. E que hoje existem profissionais aí que podem te dar o maior suporte, porque eles são específicos para isso, para avaliar a percepção do trabalhador junto com a técnica, como que é feito o trabalho, se está correto, se não está, quais as normas e regras vinculadas com o trabalho e de forma integrada realizando as melhorias que tanto a organização precisa quanto o trabalhador. Então eu espero ter colaborado para esse olhar um pouco diferente do convencional, porque hoje eu não estou aqui para falar sobre postura, a forma correta de manejar uma carga, não estou aqui falando sobre o movimento repetitivo se faz mal ou não, eu estou falando sobre algo diferente e que é notável e necessário dentro da organização. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!